Bom dia a todos. Essa mesa, ela está com a presença da Cibele Celestino, que eu já vou apresentar, e da Flávia. A dinâmica que nós vamos trabalhar nessa mesa vai ser meia hora cada uma, mais ou menos, e depois a gente abre para conversar, tá bom? Aguentem, eu sei que na sequência é o almoço, tem bolachinha lá no fundo, pode comer, e água que depois a gente se entende, porque eu não sei se vocês chegaram depois, a maioria já estava aqui, então está desde cedo e vai cansando, por isso que eu tenho a preocupação. Então, a Cibele, que está aqui, tem graduação em Física pela USP, mestrado e doutorado pela Universidade de Campinas, Unicamp, e trabalhou no doutorado com um grupo de História e Teoria da Ciência. A Flávia já veio um pouquinho mais de longe, veio lá do Sul, não é isso? Eu moro. É a professora associada da Faculdade de Educação da Federal do Rio Grande do Sul, é licenciada em Química pela Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Formiga, mestre em Educação pela Federal de Santa Catarina e doutora em Educação pela Federal de Minas. Tá bom? Fiquem à vontade, sintem-se abraçadas pelos professores. Eu não sei se vocês conhecem o projeto do Simpro. O Simpro é o 5º congresso que nós organizamos para auxiliar e para, na verdade, oxigenar, trocar experiência entre os professores. O Simpro é da rede particular, então ele vai ter algumas peculiaridades em relação ao universo de vocês, acadêmicos. Então, às vezes, a gente sonha em ser que nem eles, trabalhar só a quantidade de horas, esse tipo de coisa, e vocês, às vezes, sonham com o nosso salário e a nossa ascensão na carreira, e assim vai. É uma mistura de tudo. Então, fiquem à vontade, eu vou ficar lá embaixo, porque eu quero aprender também, tá bom? Eu e a Cibele conversamos um pouco antes, e aí a gente se organizou. Eu vou falar primeiro, vou trazer alguns elementos mais gerais, né? E a Cibele vai falar depois com questões um pouco mais específicas. Então, eu gostaria de explicar isso, né, para começar, da nossa ordenação aqui, de organização das coisas. Eu quero agradecer ao Simpro, eu quero agradecer aos professores que estão aqui hoje. Eu fui da educação básica por 13 anos, antes de tentar buscar um salário melhor na universidade pública. Na verdade, eu sempre fui da educação pública do Estado de Minas Gerais, fui professora de Ciências e professora de Química por 13 anos, antes de me decidir fazer mestrado, fazer doutorado e encarnar uma vida acadêmica no sentido de professora universitária. Então, eu estou voltando às origens, fui do Sindiúte por 8 anos, como presidente do sindicato local. O Sindiúte é o sindicato dos professores do Estado de Minas Gerais, né? Para quem é do métier quem é do sindicato, quem é do métier do sindicato. E então, assim, essa perspectiva de retomar, né, a falar novamente com professores vinculados ao sindicato, que, de qualquer forma, sempre vai estar voltado para uma luta também por condições de trabalho, por salários, por condições de vida dos professores e pela qualificação profissional, que no final é o que todos nós estamos buscando. Isso, para mim, é um prazer estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite. Agradeço a Cibele também, que foi um caminho, vamos dizer assim, para esse convite. Afinal, né, eu não sou conhecida do grupo. Então, eu estou muito contente de estar aqui. Eu agradeço muitíssimo essa oportunidade de nós estarmos pensando um pouco sobre formação de professores para a área de ensino de ciências. Certo? Bem, então, eu vou falar um pouco sobre formação de professores de ciências da natureza. A gente conversou um pouco com a Maria Sofia e ela nos disse que a maioria são professores que não estão atuando na formação de professores. Tem alguém aqui que atua na formação de professores?
Bem, então, eu acho que eu vou falar um pouco mais, talvez, direcionado para as pessoas que têm vivido esse momento da formação de professores, mas, certamente, os professores que ainda não estão envolvidos nisso, ou estão envolvidos, sim, na coordenação e que, portanto, estão mais próximos dos colegas, né, ou que atuam na produção de materiais juntos com seus colegas dentro das escolas, ou que têm uma liderança científica, uma liderança de atuação profissional junto aos seus colegas, talvez se identifiquem um pouco com as questões que eu vou estar trazendo. Eu sou química de formação, né? Fiz mestrado e doutorado na área da educação e atuo numa faculdade de educação. Eu não atuo no Instituto de Química da minha universidade, mas tenho, desde 2005, estou atuando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Antes disso, atuei numa universidade pública, particular, que é a UBRA, muito conhecida, né, pelos grandes problemas que gerou, mas, enfim, todos os Simpros nacionais conhecem bem as histórias da UBRA. Eu não reclamo da UBRA. Assim, eu tenho uma relação muito próxima. A UBRA me permitiu muitas coisas. Apesar de ser uma história muito complexa, a UBRA me permitiu um conjunto de coisas. Eu sou muito agradecida à UBRA pelas oportunidades que ela me criou, que me permitiu construir. Mas, enfim, nesses 11 anos, dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu tenho atuado com formação de professores dentro da Faculdade de Educação, mas com os alunos da licenciatura em Química. E também, eventualmente, em algumas disciplinas da licenciatura em Pedagogia. Eu sempre comento que toda a prática profissional e tudo que eu tenho desenvolvido junto à licenciatura está muito focado no que eu vivi enquanto professora. Né? Ninguém abandona 13 anos de experiência de docente numa sala de aula de escola pública, né, no interior de Minas Gerais, e vira acadêmico de uma hora para outra, né? Mesmo que haja um certo glamour nisso, né, socialmente reconhecido, e que nossas identidades profissionais de educação, de professores de educação básica, não sejam tão favorecidas assim. Mas eu sempre digo que isso me acompanha, e eu vou tentar falar um pouco também focado nessa ideia. Bem, então, a temática da mesa é a formação de professores da área de ensino de ciências da natureza. Meu vínculo institucional é meu e-mail, para quem quiser conversar, quiser trocar alguma informação, também está no material que vocês têm, né? Parece, e eu acho que isso tem se tornado muito forte, e a gente escuta isso desde lá de trás, do lançamento do Sputnik, da ideia de que a formação de professores se constitui um desafio para o desenvolvimento econômico e social do país. Né? E nesses momentos onde essa competitividade social, econômica, se transforma na quantidade de dinheiro que um país tem para investir aqui ou ali, me parece que pensar em formação de professores se torna ainda mais premente. Né? E esse discurso está muito permeado por um desenvolvimento social e econômico. E, talvez, por isso, haja um crescimento da discussão em termos de formação de professores. Até há pouco tempo atrás, 10 anos atrás, a gente não tinha praticamente linhas de pesquisa em formação de professores dentro das faculdades de educação. A gente tinha linhas de pesquisa em currículo, em diversas outras, em desenvolvimento, em aprendizagem. Inclusive, formação de professores nem é uma linha dentro dos quesitos colocados pela própria CAPES e CNPq. Se a gente vai apresentar algum projeto e está vinculado à formação de professores, a gente tem que escolher outra palavra-chave. Pode ser ensino-aprendizagem, por exemplo. Né? Porque a linha de pesquisa ou o corpo de conhecimento sobre formação de professores é um pouco recente na nossa história de pensar sobre isso. Talvez porque também seja recente a nossa consciência de que a gente... E o problema da formação de professores, essa consciência da necessidade e o problema em si da formação de professores. Bem, parece que essa discussão está grandemente focada na perspectiva de formação de mão de obra. Há vários autores que discutem isso. E também na perspectiva de haver, em todos os países, mesmo os países que pertencem à OCDE, que é a Organização para o Desenvolvimento Econômico, que congrega países ricos do norte, só do sul, só está incluída a Austrália, né?
E o Brasil, a gente sabe, a gente não, mas mais porque a gente é receptor, vamos dizer assim, dessas demandas todas que eles colocam. Mas essa ideia de que todos esses países têm passado por problemas, tanto no recrutamento, na seleção, na inserção de profissionais e na avaliação dos efeitos do ensino e da qualidade do trabalho e da qualidade docente. Então, enfim, a gente tem um jargão de que ensinar ciências é importante, porque a gente tem que formar as mentes e formar as competências para o desenvolvimento social e econômico. Nos últimos anos, isso é reforçado, quer por uma abordagem mais acadêmica, e o Lessard traz essa abordagem acadêmica, ou por uma abordagem ainda mais fortemente econômica, e quem traz isso é a OCDE, que vai trazer isso e vai dizer claramente, né? A gente não tem profissionais, temos que formar esses profissionais, professores, para dar conta do mercado de trabalho. E não só formar, mas selecionar, inserir os sujeitos e conseguir efetivar o trabalho deles.